A modelo detida durante 17 dias em penitenciária chinesa chega ao Brasil. Eu estive essa manhã com a Amanda Gris e seus pais. A jovem contou um pouco do que passou durante esse período em que ela esteve presa. Amanda agora está em casa com a família, mas há 3 meses ela estava na China e durante os últimos 17 dias ficou presa pela imigração chinesa junto com outras 60 modelos que estavam a trabalho no país. Amanda era a única brasileira entre as estrangeiras. Elas foram apreendidas em um dos castings que realizavam e foram levadas para a delegacia de imigração, onde tudo começou. Na delegacia que teve violência, que teve muita gritaria, mas no momento em que nos botaram na prisão, já ninguém falava inglês. Então, a única coisa que acontecia era uma gritaria. As policiais que abriam e fechavam a cela, o pessoal que levava comida, era tudo uma gritaria. Mas lá dentro ninguém me agrediu, ninguém me bateu. Só a delegada, a oficial de, não sei, a policial lá que estava encarregada das perguntas e tudo mais, ela ameaçava de que se descobrissem que eu estava trabalhando na China, que eu podia ficar lá pro resto da vida. Ela falou para mim, eu te deixo aqui pro resto da vida. Foi a única coisa que aconteceu dentro da prisão foram ameaças e as condições, que eles falavam que não era uma prisão, que era uma detenção para investigação, mas as minhas condições eram de uma presidiária. Eu estava numa cela como se eu fosse uma presidiária. Certo. E como é que era o seu dia a dia lá dentro, assim, como é que foi durante os dias de prisão? Eu tinha um schedule, eu tinha tempo para acordar, eu tinha tempo para comer, eu tinha tempo para ir para a rua, ir no banheiro, tomar banho. Era tudo o mesmo horário, em ponto. Batia 6h30, eles me acordavam. Batia 9 horas, eles faziam chamada. Era tudo um schedule, todos os dias a mesma coisa. E como é que você começou a ter informações? No fim, quando você já estava para vir, você teve algum apoio do consulado brasileiro? Como aconteceu? Eu tive visita do consulado brasileiro uma vez. Eu sei que eles estavam tentando chegar lá antes, mas eles não deixavam, o governo, os policiais não deixavam o consulado chegar para falar com nós. E no momento em que eu tive contato com o consulado, eu me senti um pouco mais aliviada, porque eu sabia que os meus pais estavam fazendo de tudo aqui para ajudar. E que eu comentei com a moça do consulado, eu falei, a minha mãe vai mover a Dilma se ela conseguir, porque eu sei a mãe que eu tenho e eles vão fazer de tudo para me tirar daqui. Mas eu não imaginei que ia ter uma repercussão tão grande aqui no Brasil. Em momento nenhum eu achei que isso ia acontecer e eu não queria que isso acontecesse, era o que nós comentávamos lá dentro, porque não é uma coisa legal. Eu não tenho vergonha de ter sido presa lá, porque eu não estava fazendo nada errado. Óbvio que eu não sabia, eu não estava completamente ciente das irregularidades do meu visto, mas eu não estava eu não estava lá como turista. Eu não tenho vergonha do que aconteceu comigo. O erro não foi meu, eles estavam me prendendo lá, eles estavam me usando para pegar uma pessoa da agência. E como é que você acredita que foi esse caso, então, que eles queriam realmente pegar uma pessoa dessa agência? Porque eles perguntavam muito do David, que é o dono da agência. E a gente começou a juntar as histórias e nós começamos, ok. Então, no momento, porque eles falaram para mim que no momento que eles tivessem o David, eles iam me liberar. Só que esse momento nunca chegava. A gente passava a primeira semana inteira esperando eles pegar o David e nunca chegava. E eles falaram para mim, Amanda, a gente só quer o David, a gente só quer as informações. E eles pediam tudo da agência. Tudo, tudo, tudo. Eu dei tudo que eu podia. Como é que foi a liberação? Como que procedeu para você ser liberada, para chegar até aqui? Era para eu ter ficado lá 30 dias. O papel que eu assinei era para 30 dias. E eu sei que eu só saí antes, porque a história que eu ouvi do consulado era que eles queriam manter 60. E eu sei que eu só saí antes porque eles fizeram muita pressão, o consulado ajudou muito. A minha mãe teve contatos aqui que ajudaram muito. E a liberação foi quando eu fiquei sabendo na última sexta-feira. Eles me chamaram à noite, a policial me chamou às 9h15 da noite para dizer que eu tinha passagem comprada. Foi a única coisa que eu soube. E logo depois do depoimento que eu dei de novo dentro da cadeia, eu assinei um papel e ela falava para mim, só confie em mim e eu vou deixar vocês serem liberadas antes. Para trazer Amanda, a família contou com o apoio de amigos influentes e o consulado brasileiro na China. A primeira providência que a gente teve foi pegar um número da internet de Itamaraty e comunicar a eles. Aí foi feito um e-mail
E aí a gente estava totalmente desesperado por onde começar. E aí a gente teve uma luz de pedir um conselho para um deputado amigo nosso no Rio Grande, o deputado Vieira da Cunha, e esse cara foi o grande anjo da nossa vida. E tivemos sorte de ele ter um contato extremamente influente no Partido Comunista da China, né, um diplomata que era amigo dele, que quando ele era presidente das Relações Exteriores aqui, ele tinha tido contato com essa pessoa. E aí ele começou a intermediar junto com o ministro do Trabalho também, o Dr. Manuel Dias. E aí começaram todos os contatos, se corre atrás de para onde mandar e-mail, para onde conversar, para a gente tentar achar uma forma de como trazê-la de volta. Daí também entramos em contato com o consulado lá na China, com a senhora Carmelita Policotti, que foi uma pessoa abençoada, muito interessada no que aconteceu com a Amanda, porque ela nos dizia o tempo todo que elas estão sendo usadas aqui, isso que eles estão dizendo de visto de trabalho é uma desculpa, isso tem coisa a mais, eu vou dar em cima, e aí, mas a angústia junto, a gente fez de tudo, a gente entrou em contato com vários políticos, várias pessoas, e graças a Deus isso teve um final mais rápido do que realmente parecia que ia ser, né? Quanto aos procedimentos de justiça, a família alega que ainda não sabe como vai proceder e que o mais importante é ter Amanda por perto. A gente tem que ter calma com relação a isso, eu não sei, é tudo... Teria que se conversar, talvez, com um advogado internacional para saber se há possibilidade de alguma coisa, mas para nós agora o que importa é a Amanda aqui, sabe? Amanda bem, isso é o que nos importa agora. E agora você confere as notícias internacionais. A apresentação da seleção brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda-feira foi marcada por protestos na saída do Rio de Janeiro e na chegada à Granja Comari, em Teresópolis, onde a seleção vai ficar concentrada. Cerca de 200 professores se manifestaram por melhores salários e contra os gastos públicos em obras da Copa do Mundo em frente ao hotel onde a seleção se reuniu na manhã desta segunda-feira, nos arredores do aeroporto do Galeão. Eles bloquearam brevemente a saída do ônibus que levou os atletas a Teresópolis. Os manifestantes, que tiveram de ser contidos pela polícia, gritaram slogans contra o torneio e colaram adesivos no veículo com a frase "Não vai ter Copa". Depois, eles ocuparam o saguão do aeroporto do Galeão. Os professores do estado do Rio de Janeiro estão em greve desde 12 de maio. Eles reivindicam um aumento salarial de 20% para todos os trabalhadores do setor da educação. Em Teresópolis também houve protesto. Cerca de 50 manifestantes entre membros do sindicato local de professores e militantes de partidos políticos contrários à Copa se manifestaram na chegada dos jogadores. Apesar dos protestos, o clima era de descontração entre os jogadores que se apresentaram nesta segunda-feira. Eles tiraram fotos com fãs e autografaram camisas da seleção. Neymar e Fred se divertiram em uma partida de futebol no videogame. O grupo vai ficar na Granja Comari até o próximo domingo, quando segue para Goiânia para uma partida amistosa contra o Panamá em 3 de junho. Também vai haver outro amistoso no dia 6 contra a Sérvia no Morumbi. A estreia do Brasil na Copa vai ser em 12 de junho em São Paulo contra a Croácia. Helicópteros de combate bombardearam o principal terminal do aeroporto de Donetsk, no leste da Ucrânia. O prédio foi tomado por separatistas pró-Moscou nesta segunda-feira. De longe era possível ouvir tiros e explosões e ver a fumaça no aeroporto de Donetsk. O confronto na principal cidade controlada pelos rebeldes marca uma nova e dramática fase na ofensiva do governo contra os separatistas pró-russos. A batalha eclodiu após o oligarca ucraniano Petro Poroshenko afirmar que não vai deixar o país se transformar em outra Somália. Ele reivindicou a vitória nas eleições presidenciais realizadas neste domingo na Ucrânia. Dezenas de homens armados invadiram o aeroporto depois da votação considerada ilegítima pelos rebeldes. O exército informou que lançaria uma operação antiterrorismo para retomar o controle do aeroporto. Um porta-voz do exército ucraniano informou em uma rede social que os aviões destruíram um sistema de defesa antiaéreo usado contra as forças do governo.
E falando na Ucrânia, a Agência de Refugiados das Nações Unidas acredita que o país esteja com cerca de 10 mil refugiados internos. A maioria foge dos combates entre forças do governo e separatistas e procura proteção no oeste do país. Esta família fugiu de Slaviansk, no leste da Ucrânia, no mês passado. Eles escaparam dos combates entre o exército e os milicianos da autoproclamada República Popular de Donetsk. Agora dividem um apartamento em Lviv, a cerca de 1.000 quilômetros a oeste de onde fica sua casa. Todos preferem manter o anonimato e estão preocupados com parentes e amigos deixados para trás. Não tínhamos opção. Não havia trabalho para mim. Minha esposa está deixando o emprego e vindo para cá também. Nossa única esperança de voltar seria uma operação antiterrorista. Assim, os combatentes vão partir e a vida volta ao normal. Estes funcionários do governo ajudam algumas famílias que chegaram à região nas últimas semanas. Hoje, eles auxiliam uma mulher que fugiu da Crimeia e vive em um alojamento temporário com 8 dos 10 filhos. Saímos logo após o referendo. Havia gente armada, carros blindados e tanques por todos os lados. Era cada vez mais perigoso ficar lá. Mesmo que não houvesse perigo, teríamos partido. Não temos futuro na Rússia. De acordo com o governo, 1/4 desses refugiados está nos arredores de Lviv. A Agência de Refugiados da ONU diz que pelo menos 10 mil pessoas foram afetadas na Ucrânia pelo deslocamento interno. Ajudamos estas famílias para que as crianças frequentem a escola, para que encontrem onde morar. Eles preencheram a documentação para receber o auxílio. Buscamos parceiros que nos deem apoio financeiro para isso. Os refugiados da Ucrânia vivem um momento de esperança. É que o multimilionário pró-ocidental Petro Poroshenko ganhou as eleições presidenciais do país, trazendo a expectativa de solução para o impasse com os separatistas. E a segunda edição da promoção O Casamento dos Nossos Sonhos da TV MCA está com inscrições abertas. Para participar é simples. Envie uma foto do casal para o e-mail casamentodosnossossonhos@tvmca.com.br. Conte sua história de amor e responda: por que a TV MCA deve realizar o nosso sonho? As 3 melhores histórias vão participar de uma votação que vai acontecer de 15 a 31 de julho. O resultado final vai ser divulgado no dia 1º de agosto, com a presença dos 3 casais nos estúdios da TV MCA. O casal vencedor vai celebrar a união com uma festa de casamento digna de sonhos. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã. E para hoje, uma reflexão do renomado Paulo Coelho. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela.